One, two, three, come on! Graça e paz, tudo bem com vocês? Dando sequência aos nossos estudos de Escola Dominical em Minha Casa, hoje vamos falar sobre a prática do jejum. Algo que é esquecido por muitos cristãos, na realidade devemos fazer sempre, né? Pelo menos uma vez por semana. Mas vamos ver aqui que outros povos praticavam, como praticam até hoje, o jejum, como também vamos ver a base bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E assim diz o texto, Salmos capítulo 51, versículo 17, que diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Fazer jejum é coisa antiga. 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios já utilizavam a prática com a finalidade de melhorar a saúde. Outros povos ou religiões ao redor do mundo e ao longo do tempo, como os antigos xamãs das religiões americanas e europeias anteriores à presença cristã, jejuavam com a finalidade de preparar-se para as revelações que deveriam receber de seus deuses. Então vimos que muitos povos e religiões utilizavam a prática do jejum, né? Tanto para a área de saúde como também para a área espiritual. Também existem os yogis e os chamados homens santos da Índia, para quem a prática citada na Bíblia de jejuar 40 dias e 40 noites nada tem de extraordinário, pois é uma prática deles comum. Ou, por outro lado, o jejuar não é privilégio apenas dos religiosos. Sabe-se que na Grécia Antiga o jejum era prescrição médica para tratamento de doenças, assim como foi na Idade Média e também nos séculos subsequentes à Reforma Protestante. Até hoje, né, as pessoas, quando vão fazer certos exames, elas têm que fazer jejum, né, tem que ficar um período para fazer um exame de sangue, um exame de urina e entre outros exames, e elas têm que fazer o jejum para que esses exames apresentem melhor a patologia que a pessoa ali se apresenta. Então também tem a ver com os nossos dias de hoje. Jejuar no contexto do Antigo Testamento significa abster-se de pão e de água, com a disposição de permitir um estado de introspecção e de grande concentração. No Antigo Testamento nós vamos ver vários exemplos de passagens de jejum. Aconteceu, por exemplo, com Moisés. Moisés, ele, ao escrever os 10 mandamentos, ele teve um período em que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Essa passagem nós encontramos lá no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 28, que diz assim: Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então vemos que é uma prática antiga, inclusive do povo de Deus. Isso aconteceu também com Davi, quando Davi ele pecou, né? Quando ele adulterou com Betseba. Diz o texto que ele adultera com Betseba, Betseba fica grávida, e quando ele soube que Betseba ficou grávida, como que ela podia estar grávida se Urias, o marido de Betseba, estava em frente de guerra? Aí ele traz Urias para passar uns dias com Betseba, assim, teria relação com Betseba. Betseba se engravidou de Urias e estava tudo resolvido. Só que ele trouxe Urias e Urias falou para Davi: olha, não tive nada com ela. E aí ele busca o general e pergunta: qual é o pior frente de guerra que estamos vivendo hoje? E aí ele fala: manda Urias, e Urias morre nesse frente de guerra. Quando então Betseba fica viúva, ele se casa com Betseba e achou que estava tudo resolvido. Não estava, não. O profeta Natã, ele foi levantado pelo Senhor e conta aquela história de um homem que tinha 100 ovelhas, né? E passou num lugar, viu um aprisco com uma ovelha só. Ele decidiu ter aquela ovelha para si, e ele mata o dono da ovelha e ficou, né, com a ovelha. E aí o profeta Natã pergunta assim: o que você acha desse homem? Ele diz assim: esse homem é um crápula. Natã pega e diz assim: este homem é você, pois saiba que você pode enganar as pessoas, mas a de Deus não se engana. E ele conta aquela história e fala
que aquela criança gerada seria morta. E aí Davi, ele ora ao Senhor, Davi ele jejua ao Senhor, e dessa situação toda sai o Salmo 51, né? As quais ele até diz, no versículo 17, que Deus não requer sacrifícios e holocaustos, mas Deus quer um coração quebrantado, espírito quebrantado, contrito, ele não vai desprezar. Então, isso acontece lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15 ao versículo 20, é contada essa história, que diz assim: então Natã foi para sua casa, a morte do filho de Betseba, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciões do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-no diante dele e ele comeu. Então veja que o jejum, temos que ter cuidado, ele não é apenas para coisas pessoais. Tem tanta gente que jejua de forma, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero que o Senhor abra uma porta. Cuidado, que jejum não é barganha que se faz. É aquele momento em que você vai conquistar o teu coração, você vai ali, se você chegar mais perto de Deus, você vai orar mais, você vai jejuar mais. Mas qual é o propósito que você tem colocado de jejum? Aconteceu também com o rei Acabe, quando diz assim: Acabe, rei de Israel, é advertido pelo profeta Elias por causa da morte de Nabote e a expropriação de sua vinha. O resultado é um jejum de arrependimento e penitência. Acabe, ele pede a Nabote que ele queria ficar com a sua vinha. Nabote falou assim: não vou dar da minha herança. E ele fica triste, ele para de comer. E Jezabel, quando sabe disso, ela faz uma carta com sinete de Acabe, instituindo o jejum. E nesse jejum que ela institui, ela pede que Nabote fique ali na frente. Quando então coloca outras pessoas na frente de Nabote que fazem acusações falsas, Nabote é colocado para fora da cidade, ali é apedrejado e morre. Jezabel, ela chega e fala para Acabe: levanta-te, Nabote morreu, você pode tomar a vinha para si. E quando ele sabe, ele se reanima, ele vai lá para tomar posse daquela vinha. Quando então o Senhor levanta ele para falar: olha o que aconteceu, e vai e fala com Acabe. E a palavra do Senhor, a Acabe, foi uma palavra pesada. Falou assim: olha, você não vai ter posteridade, os homens da tua família não vão adoecer, não vão morrer, nem os teus servos vão. E ali Acabe, ele faz um jejum, e ao fazer esse jejum ele pede um jejum de arrependimento ao Senhor. Nós vamos ver essa passagem lá no livro de Reis, do 1 até o 27, mas a partir do versículo do 1 ao 29, a partir do versículo 27 é dito assim: quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Porquanto visto que ele se humilhou diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Então veja que houve algum resultado diante do jejum que Acabe fez. O Senhor resolveu não fazer na época de Acabe, mas assim do seu filho. Nós vamos ver várias passagens de jejum
né? No Antigo Testamento, nós vemos também lá em Joel, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, do capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Nós vemos ainda lá com Esdras, capítulo 8, versículo 21 ao 23, lá com Neemias, versículo 9, do 1 ao 3. Então nós vamos ver várias passagens no Antigo Testamento que vai relatar sobre a necessidade de se jejuar. Então, nós terminamos essa nossa primeira parte do estudo. Aguarde, daqui a pouco vai vir a segunda, quando nós vamos ver a necessidade do jejum, a base bíblica de jejum lá no Novo Testamento. Até a próxima!